Vamos então para a segunda aula do curso completo sobre análise gráfica então, pessoal. Agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre como identificar tendências. Então no finalzinho da aula passada eu falei um pouco mais sobre tendência, que a tendência de alta é simplesmente quando o gráfico está subindo, uma de baixa é quando o gráfico está caindo e uma lateral é quando o gráfico está lateral. Agora vamos entrar um pouco mais nesse conceito e vou te mostrar exatamente como identificar de forma mais objetiva essas tendências. Então vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que entender quais são as tendências. Eu te mostrei inicialmente três, né? Alta, baixa e lateral. Mas também temos a quarta, que é indefinida. Então, a gente tem esses quatro tipos de tendências aqui. A gente tem tendência de alta, de baixa, lateral e indefinida. Agora, eu vou abrir aqui o Paint. Ah, Pedro, mas você vai abrir o Paint para me ensinar análise gráfica? Sim. Isso aqui é a melhor plataforma que tem para indicar como que funcionam as tendências, tá? Querendo ou não, é mesmo, já utilizei outras e não tem como ficar mais claro que isso daqui. Tendência de alta são os preços subindo. Então, preços subindo. Bota uma coisa na cabeça. Preço de ações, ativos, seja criptomoedas, seja ações, seja mini índice, mini dólar, não sobe em linha reta. Sempre vai ser essas linhas aqui na tendência de alta. Da mesma forma, para as quedas. Apesar das quedas às vezes acontecer de forma muito mais rápida, a gente fala que sobe de escadinha, né, e cai de elevador, a gente também consegue ver correções, principalmente em prazos gráficos menores. Se você não sabe direito o que é prazo gráfico, volta lá na aula passada e acessa o meu e-book de candles, que lá eu explico exatamente o que é o prazo gráfico, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo também, se você quiser baixar o e-book completo sobre candles lá, que aí vai te ajudar bastante. Então, alta, queda, a gente tem a queda, né? Lateral, a gente tem movimento realmente lateral. Indefinido, a gente não consegue ver um padrão. Então, aqui a gente vê um padrão de certa forma. O preço está realmente subindo, aqui realmente está caindo, aqui realmente está lateral, tá? Então, a gente pode ver aqui uma alta bem clara, uma baixa bem clara, lateral aqui bem claro também. E quando a gente tem um movimento desse tipo aqui, ó, a gente não tem uma tendência definida, porque não é bem lateral, a gente não consegue ver aqui pontos em que ele volta em cima e embaixo. A gente vê aqui, alguns períodos ele está subindo, outro está caindo. Então, assim, a gente tem quatro tipos de tendência: alta, baixa, lateral e indefinida, tá? E agora eu vou começar a te mostrar também os indicadores, que são aqueles mais utilizados na análise técnica, e que vai te ajudar a identificar tendências, a até comprar a preços melhores. Então o primeiro e o mais utilizado por praticamente todo trader são as médias móveis. Até dei o exemplo do Jornal Nacional na aula passada, né, que utiliza as médias móveis para representar como é que está o crescimento aí do vírus. Então as médias móveis vão ajudar bastante em vários cenários, tá? Então a gente vai ter três tipos de médias móveis inicialmente: de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O principal intuito das médias móveis é ser um indicador de tendência, vai nos dizer para onde os preços estão indo e com isso a gente vai saber qual que é a tendência atual dos ativos. Então até dei para vocês o exemplo aqui do IVVB11. Então aqui eu tenho várias médias móveis, vocês podem ver aqui. Eu tenho algumas médias móveis de longo prazo, por exemplo, essa aqui é de 200 períodos, essa aqui é de 400 períodos, a gente tem aqui uma de 9, que é essa vermelha, e a azul, que é de 21 períodos. Então, média móvel de curto prazo vai nos dizer para onde o preço está indo no curto prazo. Média móvel de longo prazo vai nos dizer para onde o preço está indo no longo prazo, e a de médio prazo no médio prazo. Então, vai identificar a tendência. Lembrando que tendência é para onde o preço está indo, não para onde ele vai. E lembrando, pessoal, que esse curso é um presente para meus inscritos. Eu prometi que quando eu batesse 2.000 inscritos eu ia soltar ele. E agora eu prometi outra coisa também, que com 3.500 inscritos eu vou soltar um tutorial completo, um curso completo sobre essa plataforma. Como utilizar aqui, como operar na prática, day trade, swing trade, como colocar todos os indicadores. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você ter acesso a esse curso completo, totalmente gratuito, assim como esse daqui, tá? Mas então, vamos lá. Aqui a gente pode ver que na de longo prazo a gente vê a tendência de alta por bastante tempo, né? Então realmente é uma média que está mostrando toda a tendência no longo prazo, que até o momento é de alta, porque está inclinada para cima. Então vamos lá, média móvel inclinada para cima, tendência de alta. Média móvel inclinada para baixo, tendência de baixa. Média móvel lateral, tendência lateral. Então a gente pode ver que já vem essa tendência de alta desde sempre praticamente.
Aqui até chegou a virar, mas rapidamente virou para cima de novo. Essa aqui é uma de maior prazo. Se a gente olha a de menor prazo, a gente vê que atualmente está na tendência de alta também, né? Vou aumentar aqui o zoom. Então a gente pode ver que está na tendência de alta, só que quanto menor o prazo, por exemplo, essa aqui é de 9 períodos, mais ela vai ser errática. Ah, Pedro, mas o que é média? Média é média, cara, não tem muito segredo não. Essas médias aqui vão pegar a média mesmo dos preços aqui, dos fechamentos, e nos dizer qual que é essa média. Então, se estiver subindo é porque a média dos preços estão, de certa forma, aumentando. Se estiver caindo é porque as médias dos preços estão, de certa forma, caindo. Então, se a gente pega uma média móvel de 9 períodos, ou seja, nesse caso aqui, como é o diário, é de 9 dias, ele vai mostrar que aqui está subindo. Em certos momentos estava caindo. Então, aqui caiu, se considerar isso daqui. Então, aqui vai nos dizer a tendência de curto prazo. E aqui a gente tem a média móvel de 21 dias, que da mesma forma vai nos mostrar a média dos últimos 21 candles aqui, no caso dias, né, porque está no período diário. Se a gente tem essas duas médias apontadas para cima, é tendência de alta. Se tem as duas apontadas para baixo, tendência de baixa. Não dá para você identificar muito a tendência assim de curto prazo, ou até de médio prazo, com uma média muito curta, tá? Porque qualquer movimento que vir aqui, ela vai embaralhar toda. Então, a gente tenta sempre unir pelo menos uma aqui de curto prazo com médio prazo, então no caso a média móvel de 9, média móvel de 21, para saber qual que é a tendência. Então, no caso, aqui é de alta e eu identificaria uma de baixa quando elas se cruzassem ali e ficassem as duas para baixo. Vamos ver em algum momento aqui se ficou desse jeito. Aqui, antes, eu nem tinha entrado aqui nesse assunto ainda, mas aqui a gente tem a tendência lateral. Então, como eu mostrei, a gente tem aqui, de certa forma, pontos em cima e embaixo, tá vendo? A gente tem também as médias de lado se embaraçando, isso é a tendência lateral. E aqui a gente também teve, em certo momento, quase a tendência de baixa, né? Nesse caso aqui foi só uma correção. Então vocês podem ver que apesar de ter cruzado para baixo, identificar a tendência de baixa, não entrou tendência de baixa muito forte. O que mostra que a análise técnica não é adivinhar para onde o preço vai, não é 100% assertiva. Nesse caso poderia até ter tido uma venda aqui para tendência de baixa, uma venda que não daria certo, na verdade foi só uma correção. Então aqui a gente já começa a ver que assim, tem riscos na análise técnica, o que a gente consegue fazer é ganhar mais do que perder, mas isso eu vou falar um pouco mais depois. Nesse ativo aqui a gente praticamente não teve tendência de baixa, né? Aqui na crise a gente teve um pouco, realmente aqui a gente teve, ó. Só que foi uma tendência bem curta. Então a gente pode ver aqui, ó, nesse momento, que as médias se cruzaram e ficaram viradas para baixo por um tempo, só que rapidamente foram para cima. Se a gente olha um ativo, por exemplo, Cielo, que é um ativo que vem se degradando, a gente consegue ver essas tendências de baixa de forma muito mais clara. Então vou tirar aqui o zoom. Vocês vão ver que essas médias já vêm viradas para baixo, até a de longo prazo, até a de 200 períodos aqui, viradas para baixo. Ficou muito tempo aqui quase que indefinido, né? Mas aqui a gente vê essas médias bem viradas para baixo mesmo por um bom tempo. E aqui é aquela regra, não opere contra a tendência. Se a tendência é de baixa, para que você vai comprar aqui? Então, já começa a te ajudar um pouco essa parte de análise de tendências, tá? Se a tendência é de queda, não compre, tá? A não ser que você tenha uma estratégia muito bem definida de retorno à média, ou então que você veja algum padrão ali muito forte de reversão de tendência. Eu vou falar um pouco mais para frente também. Então, nesse caso, a gente vê uma tendência de baixa, duas médias caindo, tá? Preços caindo. Ah, Pedro, como que eu identifico tendências? Primeiro ponto eu te mostrei. Preço tá subindo? De alta. Preço está caindo? De baixa. Tá lateral? Lateral. E o segundo ponto, com as médias móveis. Então, dá uma olhada aqui nas médias móveis. Estão as duas aqui paralelas viradas para baixo, tendência de baixa. Então, até chegou a ficar um pouquinho de alta aqui, né? Só que foi só uma correção para voltar a cair. Outra coisa, se o preço estiver caindo, geralmente, na tendência de baixo, você consegue traçar uma LTB. É linha de tendência de baixa, que você consegue conectar os topos. Provavelmente vão ser nesses pontos que a gente vai ter uma resistência maior. Então, aqui não vou colocar exatamente certo, tá? Mas seria mais ou menos isso daqui. A gente consegue ver que tá caindo, tá respeitando essa linha, tá vendo? Inclusive, a gente pode até colocar um canal de baixa. Parte da mesma estratégia, vai ligar os topos aqui. Então, vou ligar todos os topos, mais ou menos, né? Bem mais ou menos mesmo. E aí ele vai criar automaticamente essa linha aqui paralela. Então, aqui a gente formou um canal de baixa. Você vai tentar ligar os fundos agora. Então, liguei esses de cima.
e aí esses fundos tendem a ser respeitados também. Tende a bater aqui, voltar lá para cima, bate aqui, volta para cima. Então, quase sempre em tendências costumam surgir esses canais, tá? Então, tendência de baixa aqui, depois tentou subir, aqui a gente vê uma tendência mais forte de queda, que é até um pouco difícil traçar um canal. Vou fazer também uma de alta aqui para vocês verem. Quer ver? Pegar uma ação que vem caindo aqui, ó. Por exemplo, essa ação, a gente podia traçar um canal de alta aqui, ó. Então vem aqui, bate aqui, vem aqui, bate aqui, vem aqui, bate aqui. E agora ela rompeu esse canal. Isso é um indicativo de queda, inicialmente. Só que não significa que o ativo vai cair. Aí tem várias outras análises que a gente pode fazer. E aí que vem o segundo princípio das médias móveis, tá? Estou falando um pouco sobre médias móveis para vocês. Mostrei que elas são rastreadores de tendência. Porém, as médias móveis de maior prazo, por exemplo, as aqui de 200, também serve como um grande suporte ou resistência. Então vamos continuar na aula aqui, depois vou mostrar um pouco mais disso para vocês. Então vamos lá, a gente está identificando tendências. Eu te mostrei que com as médias móveis a gente consegue identificar elas. Agora a gente pode olhar também os topos e fundos. Então primeiro a gente tem que entender como identificar os topos e fundos, né? Eu considero, tá? Tem gente que acha diferente, que um topo é simplesmente uma máxima acima dos dois candles aqui mais próximos. Então, se essa máxima está acima desse e acima desse, para mim já é um topo. Tem gente que considera o fechamento do candle aqui mais alto como topo. Então, se esse daqui fechou acima desse e desse, é um topo, tá? Outros consideram que o fechamento tem que estar acima das máximas dos outros dois. Eu considero simplesmente que tendo uma máxima aqui maior que os outros dois é um topo. Então, para mim, isso aqui seria um topo. Vamos ver o que mais seria um topo aqui. Isso aqui seria um topo também. Essa aqui que ficou acima dos outros dois, né? Esse aqui para mim seria um topo. Isso aqui não seria um topo porque aqui tem uma máxima, né? Vamos ver aqui o que mais. Esse aqui para mim seria um topo. Isso aqui para mim seria um topo. Então, isso é topo para mim. É claro que vai depender de cada pessoa. Tem alguns análises que pensam diferente. Mas isso é um topo e fundo. Agora, voltando para o pente, como que a gente identifica as tendências com topos e fundos, tá? Então, vamos lá. Como identificar através de topos e fundos? Então, a gente tem que ver se os topos estão ascendentes. O que é ascendentes? Subindo, preço subindo. Topos e fundos ascendentes. O que seria topos e fundos ascendentes? Isso daqui. Então, a gente tem um fundo aqui, depois um fundo acima dele, outro fundo acima dele. Mesma coisa para os topos. Um topo aqui, um topo acima, depois outro topo acima. Então, o que a gente tem? Topos e fundos ascendentes. Vamos ver aqui em VEG se isso não acontecia. Então aqui a gente vê aqui, ó, fundo, depois outro fundo, topo, depois outro topo acima. É claro que aqui é uma tendência de maior prazo. A gente teria que olhar uma de menor prazo para ver com mais clareza essa relação de topos e fundos e tudo mais. Se a gente olhar aquele outro ativo que eu mostrei para vocês, a gente também vai ver topos e fundos ascendentes. Fica um pouco mais difícil ver essa parte de topos e fundos ascendentes ou descendentes com gráficos de candles do que com gráficos de linha. Então, o que você pode fazer? Posso vir aqui e trocar para gráfico de linha. Então, o gráfico de linha fica bem mais simples de ver, né? Que os topos e fundos estão ascendentes aqui, ó. O preço está subindo, ó. Fundo, 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 topo, que até chegou a cair um pouco, né? O topo. Mas a partir daqui voltou a subir já, ó. Subiu aqui, subiu aqui, subiu aqui. Então, assim, não é uma coisa totalmente objetiva que você tem que ter uma interpretação gráfica para identificar esses topos e fundos um acima do outro, mas se você olhar no gráfico de linha aqui fica um pouco mais simples de entender. Tendências de alta, quando os topos são descendentes, a gente tem tendências de baixa. Então, por exemplo, aqui seria tendência de baixa, né? Topos e fundos descendentes. Como que eu consigo analisar isso com maior clareza? Traçando linhas de tendência. Então, quando você vê que o preço está subindo, você consegue traçar uma linha aqui, ó, de baixo para cima, pegando os fundos. Então, isso aqui a gente sabe que é tendência de alta. Por quê? Porque os fundos estão se conectando de forma ascendente, uma linha reta para cima. E quando a gente consegue traçar uma linha aqui, por exemplo, a mesma linha que eu mostrei aqui em Cielo para vocês, a gente conseguiria traçar aqui uma linha que chama LTB, linha de tendência de baixa, a outra chama LTA, linha de tendência de alta. A gente consegue traçar aqui uma LTB conectando os topos, né?
Então, o que isso indica? Que a gente está conectando os topos de forma descendente, uma linha reta aqui para baixo. E se os topos e fundos estão lado a lado, seguindo aquele retângulo que eu mostrei aqui, né? A gente consegue ver aqui como se fosse um retângulo, a gente tem uma tendência lateral. Então, no caso, eu mostrei isso aqui, né? Tendência mais lateral, a gente tem topos e fundos aqui se encontrando. Aqui não foi bem a tendência lateral não, tá? Foi mais indefinida. Então, quando a gente não tem padrões, então o primeiro aqui a gente vê o que é. Então, se os topos estiverem lado a lado, lateral. E se a gente não vê muito padrão, é indefinida. Por exemplo, aqui, ó, não tem muito padrão. Tá caindo, depois está subindo, depois está caindo. Então, nesse período aqui, não ficou nem lateral, nem de alta, nem de baixa. Na verdade, se você pegar zoom aqui, ó, trazer o zoom até a gente tem tendências, né? Só que tendências dentro de tendência. No geral, foi indefinido. E teve momentos aqui tendência de baixa, caindo, né? Tendência de alta, subindo. Então é isso, indefinido a gente vai ter várias tendências dentro uma da outra ali, embolando tudo. E é muito difícil a gente operar nesse tipo de mercado. Então, agora saindo já da parte de tendências, a gente viu que tá subindo, tendência de alta, tá caindo, tendência de baixa. Eu até te mostrei aqui os tipos de tendência, né? Alta aqui, baixa. Te mostrei que as médias móveis vão nos dizer para onde que o preço está indo, então vai nos dizer qual que é a tendência. A gente pode observar também os topos e fundos aqui, ver se estão ascendentes, descendentes, laterais ou sem padrões, né? Então, ou alta, ou baixa, ou lateral, ou indefinido. E agora vamos entrar mais em alguns conceitos que você tem que entender para ver, até para já começar a entrar na parte mais operacional que vai ser da próxima aula. Então a gente tem que entender o que é o pivô. O pivô, ele vai indicar a reversão de tendência. Então se vê a tendência de baixa, quando a gente vê um pivô, a gente sabe que talvez essa tendência vai mudar para a tendência de alta, tá? Pivô não é um setup muito assertivo, então assim, muitas vezes ele vai falhar, principalmente se acontecer aqui sem muita força, tá? Mas vou mostrar para vocês, sempre que a tendência é revertida, acontece um pivô. Então assim, não é sempre que acontecer um pivô que a tendência vai ser revertida, mas sempre que a tendência é revertida, acontece um pivô. Então, vamos dar um exemplo aqui da Cielo. Vamos ver quando mudou alguma tendência aqui. Vou mostrar para vocês que aconteceu um pivô. Por exemplo, aqui. Aqui ela vinha tendência de baixa, né? Vamos ver aqui. Dá um zoom. Que a gente conseguia traçar essa linha aqui, esse canal. Até que um dia ela rompeu esse canal. Ficou um tempo mais lateral, né? E ela rompeu o topo. O pivô acontece quando esse padrão de baixa aqui é quebrado. Então aconteceria mais ou menos aqui, né? Aqui depende também de como que você vai identificar um pivô. Alguns identificariam aqui, eu já identificaria só no rompimento desse, tá? Então nesse caso foi um pivô até que falso, porque rompeu e voltou a cair. Mas o que a gente consegue perceber aqui também? A gente teria topos e fundos ascendentes aqui, né, sendo ligados por essa linha, e de repente a gente já consegue traçar fundos aqui ascendentes, certo? Então aqui a gente já consegue traçar uma linha que conecta esses fundos para cima. Então aqui aconteceu um pivô. E mostrando aqui nessas linhas, vou até apagar aqui para vocês verem melhor. A gente tem inicialmente topos e fundos ascendentes. Quando que eu sei que aconteceu um pivô? Quando esse padrão é quebrado. Então a gente, primeiramente, a gente vai ter um topo abaixo do anterior, né? Então já vai quebrar o padrão. Depois a gente vai ter um fundo aqui abaixo do anterior. Aqui a gente tem um pivô. E aqui tem algumas nomenclaturas, algumas fases de um pivô. Então vamos lá. Vamos supor que o preço vem subindo. Inicialmente ele vai fazer um topo abaixo do anterior. Isso daqui já tem um pivô armado. Armado que a gente fala. Por quê? Porque já deu o primeiro passo. Fez um topo abaixo do anterior, quebrou o padrão que vinha sendo seguido. Então aqui a gente tem uma forte já indicação de reversão de tendência. Depois a gente tem um pivô ativado, que é quando o ativo rompe esse fundo aqui que ele fez anteriormente. Aqui a gente tem um pivô ativado. A gente vai ter um pivô confirmado quando o preço fecha abaixo desse fundo. Então, vamos lá para Cielo. Cielo não foi um pivô muito bom aqui, por causa dessa sombra aqui, né? Só seria o pivô verdadeiro aqui, e aqui já tinha uma LTA, então eu vou tentar achar outra para ver melhor.
Então vamos ver como exemplo aqui o índice, pessoal. Então a gente teve esse período aqui de baixa, né? Teve um pivô aqui, mas daqui a pouco eu entro no pivô de alta, primeiro eu vou mostrar o de baixa. Vou mostrar quando a gente teve um pivô de baixa aqui no índice, que a gente começou uma correção, tá? Então primeiro eu vou tentar fazer um canal aqui, não vai ser um canal muito certo não. Tá bem errado na verdade. Mas eu não vou fazer perfeitamente, não daria para fazer outros canais aqui, ou só para mostrar que o preço estava subindo. Então o preço estava subindo, tinha um padrão aqui de topos e fundos cada vez mais altos. Tinha, de certa forma, esse canal aqui, era outro canal na verdade, mas tudo bem. De repente, a gente vê, aqui a gente tem um fundo, né? Vamos ver que vamos fazer até um esboço com linha, às vezes é importante fazer isso para que vocês entendam melhor. Aqui a gente continua a tendência de alta, porque a gente fez um topo acima do anterior. Só que de repente a gente faz um fundo abaixo do anterior. Então nesse caso a gente teve um pivô um pouco mais rápido. Por quê? Aqui eu mostrei que ia fazer um fundo para depois romper. Nesse caso ele fez o seguinte, ele vinha aqui, né? E aí quando vier a perna de baixa já rompeu esse fundo aqui. Então nesse caso já ativou um pivô. Então agora a gente vai ter que esperar um topo, que deve ser abaixo desse daqui, né? Para voltar e confirmar aqui, né? Confirmar fechando abaixo desse topo. Então nesse caso esse topo ficou acima desse. Quando o pivô acontece dessa forma, ele é mais forte, tá? Porque a primeira perna já vai abaixo da outra mínima. Então nesse caso aqui do índice aconteceu isso. Então antes de fazer um topo abaixo desse para depois romper essa, já veio um que já fez um fundo aqui abaixo desse. Então aqui a gente já tem, de certa forma, um pivô acionado. Então agora a gente vai ter que esperar fazer um topo abaixo desse anterior, que foi o que fez aqui, né? Fez um topo aqui abaixo, depois romper isso daqui e fechar abaixo. Então aqui até a gente demorou um tempo, né? Veio para cá, aqui ficou um pouco indefinido, né? Depois fez um topo mais alto, então tentou voltar, né? Não conseguiu. E agora teria realmente acionado quando fechasse abaixo dessa mínima. Então ele demorou para acionar mesmo. Só que nessa daqui, na verdade, ele já veio aqui para baixo. E nesse candle ele fechou abaixo. Então aqui teria acionado um pivô, tá? Para ficar mais simples vocês entenderem, eu vou apagar essas linhas e vou colocar o gráfico de linha para vocês. Realmente, olhando os candles, é um pouco mais difícil identificar os pivôs. É mais tempo de tela, prática mesmo, tá? Mas é simples depois que você começa a pegar prática aqui, tempo de tela. Então vamos lá. Se eu colocar aqui os gráficos de linha, vai ficar bem mais simples de ver esse pivô. Então o que a gente tinha aqui? Topos e fundos cada vez mais altos. De repente a gente tem essa quebra nesse momento. Aqui a gente tem o primeiro pivô. Por quê? Fez um fundo aqui, fez um topo abaixo, tá vendo lá? A gente não está conseguindo ver esse fundo abaixo aqui. E de repente já fez um topo abaixo. Então na verdade aqui a gente teve o primeiro pivô já, seria um sinal de venda. Então aqui a gente poderia até entrar vendido. Depois a gente vê que realmente ficou mais lateral, então no gráfico de linha é mais fácil de identificar essas tendências. E aqui a gente vê que realmente ativou quando rompeu para baixo esses fundos aqui, que eram a lateralização. Então aqui a gente teve um pivô confirmado realmente, que foi quando iniciou esse processo de baixa, chegou a cair aqui 6%, mas foi um período de baixa curto, né? Então aqui a gente teve tendência de baixa durante esse canal de baixa aqui, rapidamente foi rompido, teve o teste aqui depois para vir um pivô de alta. Então aqui que entra a parte do pivô de alta também, já vamos ver direto aqui. A gente tinha topos e fundos descendentes, de repente ó, os fundos que vinham descendentes começaram a ficar mais altos, rompeu aqui essa linha, então o rompimento dessa linha também é um forte indicador. Aqui, na verdade, foi apenas uma perna do pivô. Então, fez essa perna aqui. Foi um pivô bem alto aqui, né? Fez essa outra perna. E aí, o próximo aqui foi lá em cima. Aqui a gente teve um pivô ativado de alta no rompimento desse candle aqui. Vamos colocar em candles para a gente ver agora. A gente teve o pivô ativado assim que rompeu esse candle. Inclusive, o alvo desse pivô era algo próximo. Pegar o fundo aqui até o topo, estou utilizando Fibonacci, um pouco mais avançado, tá? Não vou ensinar nesse curso, mas aqui está a Fibonacci. Então o alvo estaria lá em 126 mil, já o quinto alvo, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, quarto alvo, e quase pegou, né? Quase pegou 126 mil, bem interessante.
Mas é isso então que é o pivô. O pivô é a quebra dos padrões gráficos ali que vão indicar uma possível reversão de tendência. Então, se estava fazendo fundos cada vez mais baixos, você traçava aqui uma LTB, né? De repente rompeu essa LTB, começou a fazer topos e fundos mais altos. É um pivô que está acontecendo, tá? Os gaps são mais conceitos gráficos aqui, tá? Que é simplesmente esses pulos aqui do gráfico. Então, se a gente pegar da época da crise, principalmente, a gente vê que tem muitas regiões vazias no gráfico. Aqui, por exemplo, ó, aqui o gráfico fechou aqui, depois foi e abriu aqui embaixo. Então, é um gap de 9%. Por que acontecem esses gaps? Porque todo dia na abertura e no fechamento a gente tem leilões. Esses leilões servem como uma segurança. Então, muita gente fica de olho em notícia aí, né? Ou então a pessoa que não investe na bolsa ainda, porque quem já investe já entende isso daqui. E acha assim, ah não, saiu a notícia lá, então eu vou entrar vendido agora, que aí amanhã já vai cair tudo. Tipo assim, vou entrar amanhã logo na abertura vendido. Não é bem assim, porque todos os dias é definido a qual preço que o ativo vai abrir. Então, não tem essa de, surgiu uma notícia aqui, então vou vender o preço de ontem e pegar hoje. Não, porque o preço de ontem é diferente do preço de hoje. Porque todos são definidos em um leilão, realmente um leilão. Você paga quanto? Você paga quanto? Aqui de forma digital, né? E aí a gente consegue estabelecer o preço de abertura. Então, por isso que notícia também não serve muito. Sempre que tem essas notícias, no outro dia já abre lá embaixo. Inclusive, costuma até abrir mais abaixo do que deveria e é onde surgem umas boas oportunidades de compra, talvez, né? Inclusive, tem até uma estratégia operacional que relaciona os gaps com isso, tá? Então, comprar quando rompe essa máxima aqui, vender quando rompe a mínima, de acordo com os gaps. Mas enfim, nessa aula é mais te mostrar o conceito do que é o gap. O gap é esse espaço vazio entre os candles ali, que são formados principalmente pelos leilões. Então, se um preço fechou aqui, não necessariamente ele vai abrir aqui de novo. No outro dia que vão definir onde que ele vai abrir. Então, quase sempre tem gaps em períodos mais agitados, tá? Normalmente os gaps são menores do que aqueles ali, né? Temos gaps sim ainda, por exemplo aqui, ó, fechou aqui e abriu aqui, gap de 3%, gap alto também. Aqui, por exemplo, ó, fechou aqui e abriu aqui embaixo, gap de 1%. Então temos esses gaps por conta do leilão de abertura. Também pode acontecer durante os dias, tá? No ciclo de break, por exemplo, que aconteceu, né? Temos também alguns dias que a ação sobe demais, aí também acontece esses leilões durante o período, aí acontece os gaps, né? São provocados pelos leilões principalmente. E agora entramos num conceito muito importante, que é os conceitos de suporte e resistência. Então, muita gente glamoriza muito o suporte e resistência, muita gente opera só isso. Pessoal, eu não aconselho que vocês operem só o suporte e resistência, a não ser que sejam momentos muito específicos do mercado, mercados mais laterais com suporte e resistências muito fortes, que é o que eu vou mostrar aqui. Basicamente, o que é um suporte? Região de forte compra. E o que é uma resistência? Então, isso aqui que é um suporte, isso aqui que é uma resistência. Só, lembra que eu falei que a análise gráfica é basicamente analisar o gráfico, porque o gráfico indica o que as pessoas estão fazendo? Então é isso, suporte e resistência é a prova disso. A gente vai definir uma resistência, que é onde o preço tem dificuldade de passar, porque vai entrar muita venda aqui, e os suportes, que é onde o preço tem muita dificuldade de passar também, porque tem muita compra. Então pensa o seguinte, suporte é o chão, resistência é o teto. Então, se tenta passar do teto, bate e volta. Então é venda, bate aqui e volta. Se tenta passar do chão, bate e volta. E fica nessa. E agora que entra também um conceito bem bacana de suporte e resistência. Pensa que é um piso e aqui um teto. Quando você vai batendo aqui do teto e passa dele, ele vira chão. Então, o que era uma resistência, quando o preço passa dele, vira também um forte suporte. Quanto mais forte fosse a resistência, quanto mais vezes o preço bateu e voltou, quando ele passar, mais forte vira esse suporte. A mesma coisa para o chão aqui, que é suporte. Bateu várias vezes aqui, não passou. Quando passa, ele vira uma resistência, tá? E o que são grandes suportes e resistências? Primeiro, topos e fundos. Se a gente tem vários fundos na mesma região, o que significa? Que sempre que bate ali, forma o fundo, né? Então, porque tem pessoas comprando e jogando o preço para cima. Então, aqui nos fundos vão ser fortes suportes.
E os topos, então. Os topos também indicam que quando chega lá as pessoas vendem. Então ali também é uma resistência muito forte. Então esses são os primeiros. O segundo vem em relação das médias, que eu até cheguei a comentar um pouco hoje. As médias de longo prazo também são excelentes suportes e resistências. Então, por exemplo, abrindo o gráfico aqui, essa móvel de 200 períodos, ela é um forte suporte e resistência. Quando os preços chegam nela, tem dificuldade de passar e quando passam, ele vira também aqui um suporte. Então aqui era uma resistência, bateu nela aqui, conseguiu passar, agora vira um suporte. Então bate nela aqui, não consegue, bate, não consegue, bate, não consegue, bateu de novo aqui bateu de novo até que conseguiu e aqui vira uma resistência, né? Bate aqui, foi lá de novo, voltou, foi lá de novo, aqui conseguiu passar, aqui vira resistência de novo, ó. Aqui tem a de 400 embaixo também, ó, servindo como suporte. Bate aqui e volta. Aqui também bateu nela e voltou. Então, a gente tem simplesmente isso. Muita gente dá um curso completo de análise gráfica que ensina só suporte e resistência para você. Suporte e resistência basicamente são zonas de compra, que é o suporte, zonas de venda, que são as resistências. E aí a gente tem esses exemplos principais aqui de topos e fundos anteriores e de médias móveis. As LTAs e LTBs também são fortes zonas de suporte e resistência. Um segredo para vocês, suporte e resistência não é uma linha, tá? É uma zona. Então, por exemplo, Pedro, esse seu suporte aí tá muito falso, tá batendo lá embaixo e voltando. Cara, suporte não é uma linha, é uma região. Você tem que pensar como se fosse isso aqui tudo, além daquela linha, essa região aqui. Então, sempre vai passar lá, pensa como se fosse um arame farpado. Vai bater lá, o preço vai ficar um tempo, vai voltar, depois vai conseguir passar mais um pouco, até que ele vai conseguir rasgar aquilo ali, e aí vai virar uma resistência depois, né? Então é isso, pessoal. O curso está ficando maior do que eu pensei, mas com certeza vai ser de altíssima qualidade, e eu vou conseguir ajudar bastante muita gente aí. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, falar se ficou alguma dúvida, sugestões também. E é isso. Até a próxima aula. Fui!